Não é porque a gente teve um filho, não é porque a gente é pai e é mãe que necessariamente nós estamos educando. Um gatinho, um cachorrinho, um coelho, um passarinho também tem capacidade de se reproduzir, também tem capacidade de ter um filhote, e não dá para dizer que o gato, o cachorro, o coelho estão de verdade educando os filhotes dele. É claro que eu não estou comparando um ser humano com um coelho, não é esse o ponto. O que eu quero dizer é que ter capacidade reprodutiva não significa ter capacidade de educar, não significa que de verdade nós estamos educando, que de verdade nós estamos fazendo o movimento de preparar uma criança para a vida, de dar para ela oportunidades e ensinamentos que vão ter impacto nas decisões que ela vai tomar no futuro, de uma forma ou de outra. Então existe essa diferença, nós precisamos diferenciar as duas coisas. Ter um filho não significa automaticamente educar esse filho. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é a outra coisa. E a gente só educa se tiver vínculo. Uma vez que esse vínculo não existe, a educação também não se constrói. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero te explicar a diferença entre o adulto referência e o adulto cuidador. E se você não souber da importância do vínculo, de como ele funciona e da necessidade dele para a educação, você também não consegue se posicionar na vida da sua criança para ser o adulto referência dela, que eu acho que é o que todo mundo quer. Todo mundo que pensa em educar, todo mundo que quer verdadeiramente educar um ser humano, criar de verdade, fazer um movimento ativo de você preparar uma criança para a vida, precisa se colocar na posição de adulto referência. E a gente só se coloca na posição de adulto referência quando a gente entende como o vínculo funciona, quando a gente entende a importância que o vínculo tem. Faz sentido para você? A criança se espelha no adulto. A criança é como uma esponja que está o tempo todo absorvendo aquilo que ela vê, aquilo que acontece em volta dela. É muito comum, por exemplo, que os nossos filhos acabem ficando com as nossas manias, com os nossos jeitinhos, com as nossas preferências. Isso é comum, porque as crianças se espelham no adulto, que são a referência dela. Nos adultos que são a referência e não em qualquer adulto. A criança não vai se espelhar na vizinha, por exemplo, a menos que a vizinha seja o adulto referência dela. A criança se espelha na pessoa que está verdadeiramente educando ela. Ela é como uma esponja, ela vai absorvendo o que ela percebe do ambiente. A gente nem precisa falar diretamente para a criança, tem muita coisa que ela aprende apenas por observação, apenas no convívio, na dinâmica da família em que a criança é inserida. Ela é como o nosso espelho. A gente não consegue ensinar a criança a não mentir se nós estamos mentindo para a criança. A gente não consegue ensinar a criança a comer brócolis se a gente nunca come brócolis, se nunca tem brócolis na nossa casa. Esses são exemplos pequenos de como isso funciona. A gente não consegue ensinar valores e princípios para criança se nós não tivermos valores e princípios. A gente não consegue ensinar nada se a gente não tiver aquela qualidade dentro de nós. Então, uma vez que nós somos a referência da nossa criança, ela vai o tempo todo se espelhar no nosso comportamento e nas nossas atitudes para formar a personalidade dela. É aquela clássica frase de que a gente educa pelo exemplo. Ela é verdadeira. A criança que cresce sem o vínculo, a criança que cresce sem o adulto referência, acaba desenvolvendo uma série de problemas, uma série de questões. Ela não consegue crescer de um jeito satisfatório. E quando eu falo crescer, não é fisicamente crescer, é intelectualmente crescer, é o psicológico dela, é o desenvolvimento cognitivo dela que está em jogo. Essa criança realmente acaba não desenvolvendo certas habilidades sociais mesmo, sabe? De conseguir interagir com outro ser humano, de conseguir entender como a interação funciona. Ela cresce insegura, ela cresce com a autoestima baixa, ela cresce com uma série de problemas, tem mais propensão à depressão, à ansiedade, a esse tipo de questão, porque ela não se sente segura, porque ela não tem ninguém como a referência dela, porque ela não tem em quem confiar, em quem se apoiar, alguém que verdadeiramente tenha para ela, tenha no universo dela o papel de amparar, de ser o porto seguro. O adulto referência é visto pela criança como um super-herói, alguém fantástico, que sabe de todas as respostas, que a criança pode confiar, que a criança pode se guiar através daquele adulto. É uma coisa que traz segurança e conforto para a criança. E se ela não tem isso, se ela não tem um adulto referência, ela cresce sem essa base. E aí ela fica muito mais ansiosa, é uma criança que chora muito mais, é uma criança que tem muito mais problemas de comportamento, tende a ser uma criança mais agressiva, tende a ser uma criança mais opositora, porque ela não teve a base, porque ela não tem vínculo com alguém
alguém para que ela possa se desenvolver com confiança e com satisfação. Então, quando isso falta na infância, principalmente na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, isso acaba tendo um comprometimento enorme no desenvolvimento e nas capacidades que esse ser humano vai ter, porque aí vai para além da infância. A gente já não tá mais falando da criança em si, a gente passa a falar do adulto. O adulto que não foi cuidado, que não teve vínculo na primeira infância, cresce uma pessoa com diversas questões, com diversos dilemas que são desnecessários e que não precisaria ter acontecido se ela tivesse alguém de verdade para se espelhar, alguém de verdade em quem ela confiasse durante a infância. Não dá pra gente abrir mão de ser o adulto referência na vida das nossas crianças. Se você ama uma criança, se você se importa com uma criança, faça o esforço para ser o adulto referência dela, porque isso é essencial para a formação, para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. É essencial, não é uma coisa que, se não fizer tudo bem. Não tá tudo bem, a criança precisa disso para ela desenvolver capacidades simples, para ela desenvolver noções simples e para ela ter o mínimo de autoestima, de segurança para crescer, para descobrir o mundo. Então a gente está falando de uma coisa ampla, de uma coisa enorme que vai impactar todos os lados, todos os pontos da vida desse adulto pro resto da vida. Não é só da criança na infância, mas é do adulto e é para sempre. A gente precisa ter alguém na nossa infância que cuide, que zele por nós.